Você muito provavelmente já deve ter ouvido sobre a teoria do Big Bang, ou então, em caso negativo, já deve ter pelo menos se perguntado sobre como o universo teve a sua origem. Do ponto de vista científico, temos algumas teorias que visam explicar devidamente essa parte. Algumas com mais indícios e evidências, outras com menos, mas todas são o que são, simplesmente teorias, ainda que sejam amplamente aceitas pela comunidade científica. Nesse vídeo aqui, você vai aprender muito no que diz respeito ao Big Bang e, na medida do possível, quais são os possíveis destinos que o nosso universo pode encontrar futuramente, os seus possíveis fins. Primeiramente, o que é o Big Bang e o que ele não é. O Big Bang não foi uma explosão em algum ponto do espaço. Ele foi a expansão do próprio espaço-tempo a partir de um estado extremamente denso e quente. Imagine, por exemplo, um balão sendo inflado. Não há um centro da explosão na superfície, tudo cresce junto. Esse modelo ele é sustentado por três grandes evidências. A expansão das galáxias, chamada de lei de Hubble. Quanto mais distante uma galáxia está, mais rápido ela se afasta. A radiação cósmica de fundo, brilho fossilizado do universo jovem, detectado como micro-ondas vindas de todas as direções que a gente consegue olhar. E além disso, a abundância de elementos leves. Quantidades de hélio, deutério e lítio previstas pelo modelo batem com o que observamos. A partir disso agora, é importante estabelecer alguns conceitos que vão ser importantes para o devido entendimento do vídeo. Dizemos que o universo é homogêneo porque, visto em grande escala, ele é igual em todo lugar. Se olhar a bilhões de anos-luz em qualquer direção, a densidade média das galáxias é a mesma. E dizemos também que ele é isotrópico, porque também é igual em todas as direções. O céu noturno não tem um lado especial, a distribuição da radiação e galáxias é sempre uniforme. Além disso, a gente tem também o conceito de métrica. O que é uma métrica e por que você deveria se importar com isso e saber disso para entender melhor esse vídeo? Uma métrica é também a regra para medir distâncias e tempos dentro do espaço-tempo. No plano, o Pitágoras, aquela regra que você aprendeu na escola, já é um tipo de métrica, onde d ao quadrado igual a Δx ao quadrado mais Δy ao quadrado. Delta significando a variação, no caso. No cosmos, em grande escala, a régua correta é a métrica de Robertson-Walker, que embute a expansão via o fator de escala A em função de t, como mostrado na equação aqui do meu lado. Aqui, o A em função de t é um multiplicador de distâncias, que cresce com o tempo. O espaço estica. O termo K indica a curvatura do espaço. 0 significa plano, 1 fechado e menos 1 aberto. É importante também diferenciar entre a distância comóvel e a distância própria. A comóvel é a coordenada que cresce junto com a expansão, como marcas desenhadas em um balão que está sendo inflado. Já a distância própria é a medida com a régua agora, resultado da multiplicação da coordenada comóvel pelo fator de escala A em função de t, ou AT. O vermelho cosmológico observado surge dessa expansão. A luz se estica porque o espaço se estica. Agora, simplificando um pouco o resto para a gente conseguir seguir com o ponto do vídeo, com isso a gente tem também a taxa de expansão do universo que é descrita pelo parâmetro de Hubble. As equações de Friedmann, derivadas da relatividade geral, resumem como a densidade do universo, a curvatura e a constante cosmológica determinam essa evolução. Cada componente do universo evolui de um modo diferente conforme o universo se expande, a radiação, matéria e energia do vácuo. Essa métrica ela é fundamental, porque é ela que nos permite calcular a idade do universo, prever como ele se expandirá no futuro e entender como as luzes das galáxias distantes chegam até nós. Agora vamos falar um pouco mais sobre o Big Bang, vamos falar sobre a sua linha do tempo. Nos primeiros instantes após o Big Bang, o universo era um plasma incrivelmente quente e denso, onde partículas fundamentais colidiam o tempo todo. As interações eram tão intensas e rápidas que mantinham o sistema em equilíbrio. Prótons, nêutrons, elétrons e fótons se transformavam uns nos outros em uma dança frenética sustentada pela altíssima energia do momento. Alguns minutos depois desse início turbulento, a expansão e o resfriamento permitiram que ocorresse a nucleossíntese, ou nucleossintese primordial. Foi nesse período que os núcleos atômicos se formaram, principalmente hélio, que representa cerca de 25% da massa do universo. Além de pequenas quantidades de deutério, hélio e lítio, esses elementos são uma espécie de assinatura química do Big Bang preservada até hoje. Cerca de 380 mil anos após o início, o universo já havia se esfriado o suficiente para que prótons e elétrons finalmente se unissem, formando átomos de hidrogênio. Esse processo é chamado de recombinação. A luz emitida nesse momento é o que hoje observamos como radiação cósmica de fundo em micro-ondas, CMB, uma relíquia visível do cosmos em sua infância. Com o tempo, o universo entrou em uma fase em que a matéria passou a dominar sobre a radiação. Nesse cenário, as pequenas flutuações
quânticas que haviam sido esticadas pela inflação cósmica começaram a se amplificar sob a ação da gravidade. Essas variações de densidade cresceram e se tornaram as sementes que deram origem às primeiras estrelas, às galáxias e às grandes estruturas cósmicas. No caso, que eu quero dizer é que esses pequenos amontoadinhos, né, essas variações de densidade que ocorreram dentro do espaço, foram o que acabaram gerando as estrelas, as galáxias e todas as estruturas que a gente conhece hoje em dia. O que isso quer dizer é que a partir de um pontinho, vários outros pontinhos foram se juntando ali, dado aquela pequena flutuaçãozinha da gravidade que atraía aquelas coisas, e a partir dessas pequenas flutuações da gravidade que a gente conseguiu ter a formação de todas as estruturas do universo. É isso que esse trecho quer dizer. Chegando ao presente, aceitamos de modo geral que o universo tem cerca de 13,8 bilhões de anos, valor obtido combinando dados de radiação cósmica de fundo, supernovas e oscilações acústicas de baryons. Contudo, nem todos os pesquisadores concordam com esse número. Em 2023, por exemplo, o físico Rajendra Gupta chamou a atenção ao propor que a idade do universo pode ser muito maior, algo em torno de 26,7 bilhões de anos. Essa revisão vem de uma reinterpretação da expansão cósmica, misturando a constante cosmológica com hipóteses sobre a fadiga da luz e evolução das constantes físicas. A ideia é controversa e enfrenta críticas, mas mostra como a cosmologia ainda é um campo aberto, em que novas leituras de dados podem desafiar o modelo estabelecido. Assim, enquanto a versão aceita do modelo cosmológico descreve um universo de 13,8 bilhões de anos em expansão acelerada pela energia escura, também convivemos com debates e propostas alternativas que mantêm a discussão viva. Essa tensão entre consenso e contestação é saudável, revela que a ciência não é um dogma, mas sim um processo de constante revisão. Agora vamos falar um pouco sobre alguns problemas do Big Bang. O Big Bang clássico enfrenta dois grandes enigmas. O primeiro é o problema do horizonte. Regiões do céu extremamente distantes exibem a mesma temperatura da radiação cósmica de fundo. Pelo tempo de vida do universo, essas áreas nunca tiveram como trocar energia entre si, e mesmo assim parecem perfeitamente equilibradas, quase como se estivessem em contato. O segundo é o problema da planura. A geometria do universo pode ser de três tipos: aberta, como a superfície de uma célula, fechada, como a de uma esfera, ou plana. Observações mostram que ele é incrivelmente próximo de plano. O detalhe é que, para chegar assim até hoje, o universo precisaria ter nascido com um valor de densidade inicial ajustado com precisão absurda. Qualquer pequeno desvio desse valor de densidade inicial faria o cosmos colapsar cedo ou se expandir de forma descontrolada. Essa exigência de um acerto perfeito é o que chamamos de ajuste fino. A resposta mais aceita para isso é a inflação cósmica. Nos instantes iniciais, o universo teria passado por uma expansão extremamente rápida que esticou o espaço. Essa fase homogeneizou a temperatura em todas as direções e fez o universo parecer plano, como se uma folha de papel tivesse sido esticada até perder qualquer curvatura perceptível. Além disso, durante a inflação, pequenas flutuações quânticas, variações microscópicas e inevitáveis que acontecem no vácuo devido às leis da mecânica quântica, foram amplificadas pelo crescimento repentino do universo. Essas variações de densidade, como eu tinha falado antes, inicialmente minúsculas, se transformaram nas sementes que bilhões de anos depois dariam origem às estrelas, às galáxias e às grandes estruturas cósmicas. Resumindo, a inflação explica porque o universo parece tão uniforme e plano sem precisar de coincidências improváveis, e ainda mostra de onde vieram as primeiras irregularidades que moldaram tudo que existe até hoje. Agora, o que a gente pode dizer sobre o que havia antes do Big Bang? Quando falamos em Big Bang, é importante entender que essa teoria descreve a evolução do universo a partir de um estado muito quente e denso, mas ela não responde o que havia antes desse ponto. Essa questão nos leva a hipóteses especulativas, ainda sem observação direta, mas que alimentam o nosso debate científico. Uma delas é o Big Bounce, ou o grande rebote. Nessa visão, o universo não teria começado em uma singularidade infinita, mas sim em uma contração anterior. Quando atingisse densidades extremas, efeitos quânticos evitariam o colapso total e provocariam um rebote, dando origem a uma nova expansão. Seria um universo cíclico, feito de sucessivos colapsos e renascimentos. Outra possibilidade é a ideia de multiverso, inspirada na teoria das cordas. Nesse cenário, o Big Bang não seria o nascimento absoluto de tudo, mas um evento localizado, como a colisão de duas membranas cósmicas dentro de um espaço maior e multidimensional. Isso abre caminho para o conceito de múltiplos universos coexistindo, cada um com as suas próprias leis físicas. Há também a proposta de Hartle e Hawking, segundo a qual o tempo teria nascido junto com o universo
universo. Nesse modelo, falar em antes do Big Bang não faz sentido, da mesma forma que perguntar o que existe ao norte do Polo Norte. O tempo, tal como conhecemos, simplesmente não existia antes do Big Bang. Por fim, existe a hipótese de uma flutuação quântica do vácuo. O vácuo em física não é um nada absoluto, mas um estado que contém energia. Flutuações quânticas nesse vácuo poderiam, em circunstâncias especiais, gerar espaço e tempo, fazendo o universo emergir como um produto natural de processos quânticos. Em resumo, o que havia antes do Big Bang é uma grande pergunta em aberto. Temos modelos interessantes, mas nenhum deles foi confirmado. A honestidade científica obriga-nos a reconhecer que estamos diante da especulação fundamentada, mas ainda sem provas. E agora você, telespectador, deve estar se perguntando como nós sabemos sobre tudo isso. Pode parecer que falar sobre bilhões de anos atrás seja puro exercício de imaginação ou esoterismo, mas não é. Temos um kit de ferramentas observacionais que nos permite testar e confirmar hipóteses sobre o universo primitivo. A primeira delas, como já falei várias vezes aqui durante o vídeo, é a radiação cósmica de fundo. Esse brilho fossilizado do universo, captado em micro-ondas, guarda informações sobre sua temperatura e polarização, revelando como o cosmos era cerca de 380 mil anos após o Big Bang. Outro instrumento são as supernovas, explosões estelares que funcionam como velas padrão cósmicas. Como sabemos quão brilhantes elas são, podemos usá-las para medir distâncias em escala galáctica e verificar como o universo se expandiu ao longo do tempo. As oscilações acústicas de baryons também funcionam como uma régua cósmica. São padrões de distribuição de galáxias deixados pelas ondas sonoras que viajaram no plasma primordial antes da recombinação. Medindo esses padrões, conseguimos rastrear a expansão do universo. As lentes gravitacionais também são outro recurso valioso. A gravidade de estruturas massivas, como galáxias, deforma a luz que vem de objetos mais distantes. Ao estudar essas distorções, obtemos mapas de distribuição de massa, visível e invisível no universo. E, finalmente, temos a estrutura em grande escala, que analisa como as galáxias estão distribuídas em imensas regiões do espaço. O espectro dessas distribuições revela como as flutuações iniciais cresceram até formar o cosmos que observamos hoje. Todos esses métodos convergem para um mesmo modelo, que é conhecido como ACDM. Ele descreve um universo praticamente plano, composto de cerca de 5% de matéria comum, os átomos que formam estrelas, planetas e nós mesmos, 25% de matéria escura e aproximadamente 70% de energia escura. É esse modelo que até agora tem resistido com mais sucesso aos testes da observação. A matéria escura é chamada assim porque não emite nem reflete luz, o que a torna praticamente invisível. Ainda assim, sabemos que ela existe porque sua gravidade deixa marcas inconfundíveis, mantém as galáxias coesas, afeta o movimento das estrelas e distorce a luz de objetos distantes em fenômenos de lente gravitacional. Sem essa matéria invisível, as galáxias simplesmente se desintegrariam. Até agora, porém, não identificamos do que ela é feita. Não são átomos nem partículas conhecidas, mas algo além do modelo atual da física. Já a energia escura é ainda mais enigmática. Ela não age puxando como a gravidade, mas empurrando. É a responsável pela expansão acelerada do universo. Foi descoberta indiretamente em 1998, quando astrônomos perceberam que supernovas distantes estavam mais fracas do que deveriam, indicando que o espaço estava se expandindo cada vez mais rápido. A natureza dessa energia é um dos maiores mistérios da ciência. Pode ser uma constante fundamental do espaço, pode variar com o tempo ou ser feita de uma nova física que a gente ainda não entende. Em resumo, sabemos que 95% do universo é invisível e desconhecido. A matéria escura molda a estrutura cósmica e a energia escura decide o destino final do cosmos. Sem entender esses dois ingredientes, qualquer previsão sobre o futuro permanece incompleta. Agora, vamos falar um pouco sobre os possíveis destinos do universo, já que tocamos nesse assunto. Se o Big Bang explica como o universo evoluiu desde um estado quente e denso, a grande questão que se impõe é como ele vai terminar. A resposta depende diretamente da natureza da energia escura, a misteriosa forma de energia que acelera a expansão do espaço. Como ainda não sabemos exatamente o que ela é, diferentes cenários se abrem para o nosso futuro. O primeiro e mais aceito é o chamado Big Freeze, ou a morte térmica. Se a energia escura permanecer constante ao longo do tempo, o universo continuará se expandindo para sempre. As galáxias se afastarão cada vez mais até que apenas nosso grupo local permanecerá visível. Com o passar dos bilhões e trilhões de anos, as estrelas vão consumir todo o seu combustível. Novas estrelas deixarão de nascer
renascer e até os buracos negros irão evaporar por radiação de Hawking. Restará um cosmos frio, escuro e vazio, condenado a uma eternidade de equilíbrio térmico próximo ao zero absoluto. Um segundo cenário, um tanto quanto mais dramático, é o Big Rip. Nesse caso, a energia escura não seria apenas constante, mas aumentaria de intensidade com o tempo. O universo se rasgaria em tempo finito, em um verdadeiro colapso cósmico pela expansão. Isso faria a expansão acelerar de forma descontrolada, chegando ao ponto de destruir tudo que existe. Primeiro, as galáxias seriam separadas, depois, os sistemas estelares se desfariam, os planetas se soltariam de suas órbitas e, no limite, até os átomos seriam despedaçados. O universo se rasgaria em um tempo finito, em um verdadeiro colapso cósmico pela expansão. Em contraste com a teoria do Big Rip, temos agora a teoria do Big Crunch, em que a expansão não é eterna. Se a gravidade de alguma forma voltar a dominar, a expansão poderá desacelerar, parar e se reverter. Nesse cenário, o universo começaria a encolher, as galáxias se aproximariam, a densidade e a temperatura aumentariam até que tudo colapsasse em um estado extremamente denso e quente, lembrando as condições iniciais do Big Bang. Alguns modelos sugerem que esse colapso poderia gerar um novo ciclo de expansão, o que chamamos também de Big Bounce, igual eu mencionei anteriormente. Nesse caso, o fim não seria definitivo, mas apenas a passagem para um novo começo. O universo viveria nesse ciclo. Há ainda uma hipótese ainda mais especulativa, o decaimento do vácuo. A física quântica prevê que o nosso universo pode não estar em um estado mais estável, mas em algo chamado de falso vácuo, uma espécie de equilíbrio temporário. Se esse vácuo decair para um estado de menor energia, uma bolha de vácuo verdadeiro se formaria e se expandiria à velocidade da luz. Dentro dela, as leis da física seriam diferentes e tudo que conhecemos deixaria de existir instantaneamente. Seria um fim súbito, sem aviso e contra o qual nada poderia ser feito. Cada uma dessas possibilidades nos mostra o quanto o futuro do cosmos está ligado a algo que ainda não compreendemos bem, a energia escura. Enquanto não soubermos se ela é constante, variável ou apenas um efeito de algo mais profundo, o destino final do universo permanecerá aberto. Por ora, o cenário mais provável é a morte térmica, mas a cosmologia continua investigando os outros caminhos possíveis, porque, em ciência, até mesmo os futuros mais improváveis merecem ser considerados. O universo começou há quase 14 bilhões de anos, a partir de um estado quente e denso, e desde então veio se expandindo e se transformando até se formar as galáxias, estrelas, planetas e a própria vida. Mas mesmo com todo o conhecimento acumulado, ainda vivemos cercados de perguntas. Não sabemos o que realmente havia antes do Big Bang, nem temos certeza de qual será o destino final do cosmos. Sabemos sim que 95% de tudo o que existe é feito de matéria e energia que não conseguimos ver, tocar ou compreender completamente. Sabemos que o espaço continua a se expandir e que o tempo do universo é marcado por forças que mal começamos a decifrar. E é justamente isso que torna a cosmologia tão fascinante. Cada resposta abre novas dúvidas, cada descoberta nos lembra o quanto ainda há para explorar. E no fim, falar sobre o início e o fim do universo é também falar sobre nós mesmos, seres minúsculos, mas capazes de perguntar pelo todo. E talvez essa capacidade de buscar respostas seja, em si, a maior prova de que o universo vale a pena ser compreendido. Enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha valido a pena permanecer aqui nele até o final. E um beijo pra vocês e até a próxima.